Mudando de assunto agora, como trouxemos ontem aqui no Em Dia, será lançado logo mais à noite um livro sobre a vida de Pedro Américo. O artista, que é patrono da Fundação Mantenedora da Rede ITA, é homenageado pelo advogado e escritor Télio Farias. A repórter Bruna Moraes conversou com o autor da obra e a gente vai conferir. Uma obra que promete um Pedro Américo para além do artista plástico. O livro Além do Ipiranga, a extraordinária vida de Pedro Américo e suas incríveis facetas, do escritor e advogado Télio Farias, conta a história do patrono da fundação que mantém a Rede ITA. Mas ninguém melhor para falar sobre essa obra do que o próprio autor. Télio, seja muito bem-vindo. Como é que surgiu a ideia de falar, de escrever sobre Pedro Américo? Eu sempre digo que a ideia de escrever sobre Pedro Américo surgiu com uma paixão que vem da infância, que aquelas obras de Pedro Américo, do Ipiranga, Batalha do Avaí, sempre me fascinaram. E à medida que eu fui crescendo, resolvi estudar o personagem, e estudando o personagem eu descobri que ele foi imenso, grande, não só nas obras pictóricas, não só nas suas grandes telas que ilustram os livros de história do Brasil, que ele foi muito mais do que um pintor, muito mais do que um grande pintor, que ele foi escritor, romancista, cientista, professor, um explorador planetário, ecologista, político, deputado federal pela nossa Paraíba, que ele foi um homem além do seu tempo, um polímata. Eu até uso uma expressão considerando Pedro Américo o Leonardo da Vinci paraibano. Até mesmo uma bactéria ele descobriu. Essa bactéria é conhecida como americina, batizada exatamente em homenagem ao Américo. Então é um grande paraibano, é um paraibano muito além do que é conhecido hoje, que é devido ao quadro do Grito do Ipiranga. Por isso o nome é Além do Ipiranga, para que a gente veja o personagem muito além daquele famoso quadro que é considerado como a certidão de batismo do Brasil independente. Agora, Télio, o que é que esse livro traz de diferencial de outras biografias de Pedro Américo? Para não ser mais do mesmo, eu pesquisei, tive acesso a documentos que nenhum outro pesquisador teve acesso. Tive acesso aos arquivos da família que reside na Itália. Pedro Américo teve um filho, Eduardo, que nunca voltou para o Brasil. Ficou na Itália teve uma filha e Eduardo tem 2 netos, que são bisnetos de Pedro Américo, que são arquitetos na cidade de Florença. Então eu tive acesso a esses arquivos familiares, tive acesso a uma infinidade de cartas remetidas e recebidas por Pedro Américo. Tive acesso também aos arquivos da família, da linhagem brasileira que descende da filha Carlota, que era casada com o embaixador baiano Cardoso de Oliveira. E com isso estou trazendo no livro novidades. Como, por exemplo, para não contar todas, mas como, por exemplo, que Pedro Américo naufragou na costa da Grã-Bretanha, num vapor, e escapou a nado. Conseguiu nadar até o litoral do país de Gales e sobreviveu. E o seu colega de cabine, que era um francês, faleceu neste fatídico episódio. Conta pra gente um pouquinho mais sobre como foi o processo de construção dessa obra. No início eu não pretendia nem fazer um livro, pretendia fazer um artigo, um ensaio, mas mergulhando na pesquisa, mergulhando nos arquivos, eu fui descobrindo coisas, fui descobrindo fatos interessantes da vida e da obra desse grande paraibano, e resolvi fazer o livro. Eu tive várias vezes, fui 3 vezes à Itália para fazer pesquisa. Tive, acho que mais de 8 vezes no Rio de Janeiro. Tive em Petrópolis, tem um arquivo excepcional do Museu Imperial, onde inclusive tem várias telas de Pedro Américo. Tive também nos arquivos da Pinacoteca, nos arquivos do Museu do Ipiranga. Tive também na França, onde Pedro Américo se formou em filosofia, na Universidade de Sorbonne. Então, foi uma pesquisa de entre 5 e 6 anos, uma pesquisa que foi se aprofundando e terminou com a edição e a publicação desse livro pela CEP de Pernambuco, em parceria com a União Paraibana. E o livro vai ser lançado hoje à noite, né? Como é que vai ser esse lançamento? Aonde vai acontecer? O lançamento será às 19 horas, no auditório do Hotel Intercity.
E quem comparecer vai ser premiado com uma surpresa, uma interessante surpresa que eu não posso adiantar, mas vai ser muito interessante e instigante para quem estiver lá. Obrigada, Télia, pelas informações. Tá aí uma excelente obra para você conhecer um pouco mais sobre esse paraibano que marcou a história do país. Bruna Moraes para o Em Dia. Pois é, e interessante, né, que o Pedro Américo aqui na Paraíba, pouca gente dá o devido valor, né? E aí está uma pesquisa, veja só, como isso tem que ser valorizado, né? O professor Télio diz aí que foram 5, 6 anos de pesquisa, gente. Pesquisa, ele viajou o mundo pesquisando a vida e a obra de Pedro Américo. Então é um livro que tem que ser valorizado, é uma obra que tem que ser valorizada, né? Que às vezes a gente não dá o devido valor.